cristal da Cinderela aos sapatos vermelhos da Dorothy no Feiticeiro de Oz, passando pelos que no mundo real nos arrebatam qual amor à primeira vista, no imaginário da Anitta e de muitas mulheres mundo fora, há magia num par, ou muitos, de sapatos. A história que aqui nos traz hoje combina sabrinas, amor e inspiração, arte e saber fazer. O resultado? Magia. Um projeto de mulheres para mulheres, que se na sua gênese já se inspirava em algo maior, tem crescido aspirando também a uma causa maior, inspirar e criar um mundo melhor para as mulheres. De Braga para o mundo, as Josefinas são não apenas um caso de sucesso, mas um caso sério de amor, alcançando o estatuto tão invejado de Love Brand. Para nos contar e inspirar, temos o prazer de receber hoje a Maria Cunha, CEO das Josefinas. Olá Maria! Olá, bom dia. Olá Maria, obrigada por teres aceito este convite. De nada, é um gosto, é sempre bom estar aqui para partilharmos experiências, principalmente com outras mulheres que precisem de alguma inspiração ou não sei, vamos ver. Sim, isso agradecemos sempre e a nossa comunidade também, sem dúvida. Maria, nós temos uma curiosidade de ler sobre o vosso projeto e de ler algumas entrevistas. A ideia com que ficamos foi que as Josefinas não te convenceram desde o primeiro dia. Como é que elas chegaram a ver a luz do dia e principalmente tendo-te a ti como um dos seus motores? Olha, isso é mesmo verdade. Porquê? Porque na altura as Josefinas nasceram assim num momento muito peculiar, que foi, eu não sou de Braga, mas vivo em Braga quase desde sempre, e aqui houve uma espécie de concurso que era um pitch de ideias e depois aquilo, as ideias melhores que fossem assim consideradas passavam a uma última fase em que poderiam ter investimento, etc, etc. Pronto. E como não havia muitas mulheres na altura, ou eu acho quase nenhuma, mas principalmente que já tivessem tido empresas, pediram-me a mim para ir fazer parte do júri, onde eu conheci a Filipa, que é a minha sócia nas Josefinas e a sócia fundadora. Que a ideia dela era fazer sapatos rasos, mais especificamente bailarinas, e o que eu na altura, é engraçado, porque eu costumo contar esta história, tinha estado a chegar de Londres, tipo há 2 dias, tinha de estar a ver uma exposição do Louboutin, que ele tinha lançado na altura, se não estou em erro, que era uma Sabrina, que era um salto alto, tão alto, tão alto, tão alto, era um modelo altamente conceptual, que era impossível de calçar. E então eu na altura, pronto, quer dizer, vinha lá toda fascinada com os saltos altos e as coisas de lá para cá mudaram muito, mas na altura, quer dizer, rasos. E a Filipa estava a dizer, não, eu até sou uma pessoa baixa, mas uso rasos, e eu sei que há outras mulheres, acredito que haja outras mulheres que também o gostem e queiram fazer, e eu, ok, talvez, é possível. Na altura não fiquei assim muito convencida, entretanto ela, apesar de tudo, passou a uma segunda fase e depois na final não passou. E ela, entretanto, ficou com o meu contacto e contactou-me e começou a dizer, eu acho que como eras a única mulher, eu acho que era giro fazermos isto juntas, o que é que achas de desenvolvermos esta ideia? E eu, como não, tudo, assim, para mim os negócios têm que ser algo que eu gosto, acima de tudo. E eu acredito que para a maior parte das mulheres é igual, daquilo que eu conheço e do que eu falo com a maior parte das mulheres tem que ser algo que as inspire de alguma forma. E para mim, ter uma marca de sapatos foi logo tipo, ok, não percebo nada disto, vamos lá fazer. E disse-lhe que sim, vamos lá, sem nada. E ela também era arquiteta, também nada sabia. E pronto, e demos origem a uma coisa que à partida, no início eu fiquei um bocado reticente. No entanto, fiz algumas pesquisas, não é, na altura, e vi que havia algumas marcas de bailarinas e que aquilo até era assim uma coisa engraçada. E eu agora só uso rasos praticamente, vocês é quase impossível verem de saltos. Mas na altura eu usava muitos saltos, porque achava que era era o protocolo. Portanto, foi-me difícil entrar nesta perspectiva dos rasos e agora não, agora é a minha praia. Como é que, entretanto, evoluiu para um negócio? Ou seja, que passos é que vocês deram na altura para conseguir concretizar essa ideia? É assim, eu já sou empreendedora há muitos anos e eu comecei a ser empreendedora logo com um negócio online, que era de comunidades, de casamentos, noivas, e depois passei houve um spin-off de maternidade e etc, etc. Ou seja, para mim o online era o natural. E o que eu disse à Filipa foi, ok, vamos lançar isto, mas para mim isto só faz sentido ser lançado no online,
faz sentido só se for um produto que seja de qualidade e que de repente a gente não anda aí a fazer sapatos a preços, andar a lutar por preço. É também importante que a gente não tenha estoque disto, porque estoque significa custos que nós não vamos querer ter, principalmente quando estamos em trial de um negócio, e que eu diria que demorou de passar, quer dizer, quando eu disse que sim, para mim já se tornou um negócio, não é? Foi sim, vamos fazer isto, e ao fazer isto, olha, vamos encontrar a pessoa que nos dê a resposta a estes os nossos requisitos, nomeadamente fornecedor, e a partir daí mal o encontremos, trabalhamos, fazemos o website, pomos à venda, 2 línguas, para o mundo todo, que também era importante, não seria só uma coisa que seria muito confinada a Portugal, e pronto, isto são passos uns a seguir aos outros, e assim se tornou um negócio. A evolução que a marca e o negócio têm tido estão em linha com essa vossa visão inicial? Vocês sentem que se têm mantido fiéis ao plano original ou houve mudanças mais drásticas? Houve mudanças, assim, nenhum negócio consegue sobreviver se não se adaptar e evoluir. Isso, à partida, vai morrer, salvo muitas raras exceções. Por exemplo, nós começamos só com bailarinas e é aquilo que somos conhecidas, é aquilo que é o nosso core, em termos de sapatos, mas depois houve uma fase em que introduzimos ténis, por exemplo, foi assim uma revolução, foi o que nos levou mais além, foi o que nos levou, apesar de sermos conhecidas pelas bailarinas, foi o que nos fez dar o salto, de uma forma muito confortável, diria eu. E o que é que nós tivemos a mudar a nível, o que é que nós mudamos? Nós começamos com uma perspectiva de um negócio, de vender calçado, mas como para mim as coisas só fazem sentido se primeiro eu gostar delas e segundo tiverem quase uma segunda layer em que para mim tem que ter significado, houve uma construção daquilo que aqui já eu puxaria um bocadinho a brasa à minha sardinha, que é do feminismo e deste querer fazer mais por outras mulheres que não seja só vender-lhes sapatos, que foi crescendo, eu acho, e que hoje em dia está um bocadinho mais cimentado. Não sei como é que vai ser a marca amanhã, porque nós não sabemos como é que vai ser o dia da amanhã, mas claramente a marca tem vindo a evoluir. Tá? Tanto é que já tivemos uma experiência de ter uma loja física, voltamos para o online, quer dizer, andamos sempre aqui a testar águas e a experimentar e as coisas vão sempre evoluindo, umas mantêm-se, outras evoluem, portanto é assim. Gostava de te perguntar como é que é o ciclo de vida de um par de Josefinas, desde a ideia inicial até ao produto acabado e disponível para venda? Isso varia muito, porque normalmente, assim, se eu for por uma perspectiva mais engraçada, normalmente eu estou a tomar banho e onde me surgem as ideias. Às vezes eu digo isto que é muito engraçado, porque surge muitas vezes no chuveiro, outras vezes é uma referência visual, outras vezes é o que é que seja, outras vezes é a Rafaela que trabalha comigo que diz, estive a pensar, acho que isto era giro, outras vezes sentamos aqui, pomos a ver imagens e vamos ao Pinterest e vamos a ver fashion shows e vamos ver coisas vintage e vamos ao Museu de Victoria and Albert e vamos ver coisas que já são de 1800 não sei quantos sapatos, alguma feature que faça sentido. Portanto, isto aqui normalmente acontece assim, aqui um processo de construção de sapato. E depois, a seguir, tentamos passar para um sketch, do sketch depois passa para um protótipo e do protótipo, se ele estiver aprovado, indo para lá e para cá, no final está feito um sapato. A ideia pode começar, começa normalmente com uma inspiração, que pode ser uma mulher, pode ser um conceito de feminismo, pode ser um conceito de empowerment, de happiness, de felicidade, desculpem lá os termos em inglês, é que às vezes isto aqui, uma série está tudo misturado. Depende muito. E qual é o mote? Às vezes temos mote, outras vezes quando o sapato está finalizado dizemos, ok, isto é um fit perfeito para esta história. Acontece também ao contrário, nem sempre é aquilo que o género, a ideia, conceito e depois desenvolvimento. Às vezes é ideia para o sapato e depois, ok, este sapato faz-me lembrar e inspira-me uma ideia desta mulher ou disto ou daquilo e então criamos o storytelling a partir daí. E portanto, depois dele estar feito, aí passa para o online, fazemos testes com os clientes, às vezes fazemos pré-testing, outras vezes não, outras vezes vai logo direto para o site, porque sabemos que é um produto que acreditamos que é bom, que vai vender, não é? Ou que faz sentido para a marca, nem tudo tem que ser um hit de vendas, e depois pronto, fica disponível para o cliente final comprar. Trabalhamos a parte
de dizer, olha, temos aqui uma coisa nova, vocês gostam, estão interessados, basicamente é este ciclo. A vossa decisão, em termos de modelo de negócio, baseou-se, tem-se baseado no online. A loja física em Nova Iorque acabou por surgir como uma exceção. Foi com necessidade de projeção da marca, de conseguir mais credenciais, reforço de posicionamento. O que é que vos levou a avançar a fazer este pequeno desvio, entre aspas, do plano original? Eu, como às vezes meto coisas na cabeça, eu costumo dizer, às vezes gostava de não as meter tanto, que pronto, às vezes dá muito trabalho, porque só me metem alhadas. Não estou a dizer que esteja uma alhada, mas às vezes eu tipo, tenho mais no meu prato do que eu posso comer, por assim dizer, faço a expressão. E na altura, a loja de Nova Iorque, quando começamos as oficinas, muito pouco tempo depois, disse assim, ok, mal pudermos, temos de ter uma loja física, que é para dar exatamente o que estavam a dizer, de um reforço, mais credibilidade à marca. Ok, onde é que será o local de sonho, onde é que será aquilo que faz sentido para a marca realmente ter uma grande projeção? Nova Iorque, sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque Nova Iorque, eu diria que é o epicentro do mundo para mim, na minha perspectiva, não necessariamente na de toda a gente, não é? Da moda mais de alguma forma disruptiva, que não seja aquela demasiado diferente, como há no Japão, não é? Mas pronto, um bocadinho mais disruptiva, mais casual. Temos também Nova Iorque, que é dos maiores defensores dos direitos humanos, de causas, etc., está ali tudo. Também tem uma boa comunidade de empreendedorismo, de ajudar as mulheres, etc. Ou seja, tudo apontava para que aquele fosse o sítio mais perfeito para que ao nós entrarmos nesta aventura de ter uma loja física que não tem nada a ver com gerir um negócio online, fosse o sítio perfeito. E, portanto, como sítio perfeito que seria, pronto, é o que eu digo, eu metendo uma coisa na cabeça, é assim que tem que ser e é assim que vai ser e pronto, faço tudo para conseguir. E assim foi, porque cá em Portugal é um país muito pequeno, é fácil chegarmos às nossas clientes, é fácil, é pouco dispendioso e, portanto, não faria sentido estarmos a ter um espaço físico aqui quando nós, a nível financeiro, sequer nem compensaria. Portanto, foi assim que decidimos, e não tínhamos experiência absolutamente nenhuma, eu pessoalmente também não, da área do brick and mortar, não é? Da área de ter uma loja física, é outra liga completamente diferente, portanto foi uma experiência que me ensinou mesmo muito, principalmente ter que abrir um espaço que não é virtual, ainda por cima é físico, tem que se abrir a empresa, tem que se ter e uma cultura também completamente diferente da nossa, ou seja, tudo isto foi uma aprendizagem fenomenal. E devo vontade de fazer outras experiências do mesmo tipo, em mercados que possam ser estratégicos. Eu acho que li sobre uma hipótese em Hong Kong. O que nós percebemos pela loja de Nova Iorque é que foi uma coisa engraçada, que é, primeiro, os nova-iorquinos só gostam de ir às compras se houver uma festa. Portanto, tem que haver um evento. E aquilo era uma saga de eventos a correr uns atrás dos outros, que nos consumia tudo e mais alguma coisa, e isto foi um dos motivos porque nós decidimos não continuar com esta experiência, porque entre estes e outros, porque era uma loucura. Portanto, está sempre a planear eventos non-stop. De repente já parecemos uma empresa de planear eventos, em vez de estarmos a pensar naquilo que nós devíamos estar a fazer. Mas o que nós reparamos é que quando há eventos, por exemplo, um evento pode nos dar o mesmo retorno que um mês inteiro de uma loja física aberta. E o que nós percebemos é que as pessoas gostam de eventos, gostam de coisas mais aleatórias, que não sejam aquilo que estão ali a contar. E o que nós mudamos na nossa estratégia é um bocado aquilo que agora fazemos pop-ups, que é num certo dia específico, estamos naquele sítio, as pessoas podem nos conhecer, podem experimentar, podem beber um copo connosco. Portanto, percebemos que os nossos clientes valorizam mais isso do que ter propriamente uma porta aberta o dia todo, porque isso tem no online. E então, nesse aspecto, mudamos a estratégia e passamos mais para este tipo de conceito que para nós funciona muito melhor. Isso levanta-me uma questão relativamente à forma como vocês comunicam. Como é que tentam chegar até ao vosso público-alvo? Porque vocês alcançaram aquele estatuto que é invejável para qualquer marca, que é ser uma love brand. Isso obrigatoriamente implica terem estratégias de marketing mais diferenciadas. Não ser o normal de comunicação ou estar nos canais mais óbvios, mas sim ser inovativo também aí. O que é que vocês consideram ser fundamental em termos do vosso marketing, em termos da forma como chegam até os vossos potenciais consumidores?
Hoje em dia é uma luta muito grande. Porquê? Porque nós não somos uma marca gigante. Então, aquilo que está no nosso core e que sempre fizemos, que eu acho relativamente, de uma forma geral, bem, é comunicação online. E storytelling, a comunicação online, a ligação com os nossos clientes. E hoje em dia é uma luta muito grande. Porquê? Porque temos marcas com orçamentos de quase bilhões a concorrerem connosco. Portanto, é muito, muito difícil. O online está tão caro como o offline, por assim dizer. Tem a vantagem de poder chegar mais longe a mais pessoas que não se chegaria com uma estrutura física. Mas é extremamente competitivo e extremamente caro. E as pessoas que hoje em dia pensam, vou ter um negócio online, ok, começar a pensar para além disso, porque o ter um negócio online hoje em dia é mesmo, mesmo muito, muito caro. A forma que eu acho que hoje em dia, e não é só a nossa marca, mas qualquer uma deve ser, ela deve ser muito genuína, o máximo possível. E ser genuíno significa, pelo menos para nós, cuidarmos muito dos nossos clientes. Os nossos clientes para nós são extremamente importantes e eles têm que perceber isso em todas as comunicações que fazemos, não deixar nenhum e-mail por responder. Eu sei que isto são coisas muito básicas, mas às vezes fica um bocadinho aquém as marcas disto. Não deixar-lhes responder-lhes com carinho, aceitar as críticas, mesmo as que não gostamos. Toda a gente tem direito a dar a sua opinião e, acima de tudo, tentar perceber o que é que eles querem, o que é que eles gostam, ouvir o feedback deles e tentar incorporar isso nos produtos que lhes oferecemos, produtos, serviços, eventos, o que é que seja. Ou seja, tem que haver aqui, na minha perspectiva, hoje em dia, tem que ser o next level. Já não podemos estar naquela perspectiva influenciadores, press releases, sei lá, mídia normal, mais redes sociais, né? Que isto é a base hoje em dia de qualquer marca que pense em estar online. Tem que se ir para além disso e, na minha opinião, o que é ir além disso é perceber que os nossos clientes são os nossos verdadeiros embaixadores e que voltarmos um bocado às raízes, não é? Que era o word of mouth, que antigamente era muito falado e hoje em dia quase que os influenciadores tomaram conta disso, e voltar às raízes e perceber que os clientes são aqueles que nos fazem o verdadeiro word of mouth mais genuíno, mais eficaz. Portanto, tratá-los de uma forma que nós também gostaríamos de ser tratados por outra marca, e eu acho que é este tipo e a comunicação nisto é essencial. Portanto, comunicar isto com os clientes, em todas as oportunidades que temos de comunicar com o cliente, fazê-lo da melhor forma e fazê-lo da forma mais atenciosa possível. Por falar na parte humana, como é que é a vossa equipa? Que competências tem cada uma de vocês e como é que é a dinâmica? A nossa equipa, somos pouquinhos. Sempre fomos assim, uma equipa extremamente pequena. Eu acho que as pessoas às vezes acham que as oficinas têm equipa de 200 pessoas e não é o caso. Sou eu, faço não só a gestão da empresa, como também sou diretora criativa. A Rafaela trabalha comigo na parte de criação e de prototipagem. Temos o António, que é o único homem da empresa, que é o que está quase sempre nos nossos fornecedores e que trata de que as coisas saiam com qualidade e sem defeitos, e das reparações e do cuidado, de sapatos, etc. Temos a Sofia, que faz a parte de relações públicas e comunicação da marca. Temos a Joana Sousa, temos duas Joanas. A Joana, que está a dar ajuda à assessoria de imprensa. Vamos ter em breve outra pessoa, e temos outra Joana que também faz a parte de lidar com o cliente, gestão de clientes, mas que neste momento está de baixa porque está grávida, está em casa, deve estar quase a ter o bebê, e basicamente esta é a nossa equipa. Eu espero não me estar a esquecer de ninguém. O que é que para ti é fundamental em manter as pessoas envolvidas, em fazer com que este projeto vá para além também da produção e da venda de sapatos? Porque falavas que para ti é importante esse segundo layer de algo maior, de uma causa. Consegues com que esse seja também um objetivo, ou a camisola que veste o resto da equipa? Eu tento. Ainda outro dia estava-me aqui com uma conversa que às vezes penso mãe deles, porque sou a pessoa mais velha de todos. Ainda outro dia estavam aqui com uma conversa que eu era dizer algo do género. Como é que era? Eu era uma Maria Rapaz quando era criança, e eu, sabes que isso é um tio, pronto, lá vou eu atrás chatear, né? Sabes que Maria Rapaz não é propriamente uma coisa positiva, porque diz que só as meninas que
eram mais atléticas, ou gostavam, na realidade, são todas, só as não não querem, ou que gostavam de brincar de uma forma, que estavam a falar de jogar à bola, e não sei o que, eu gostava muito de jogar à bola, era uma Maria Rapaz, mas eras uma Maria Rapaz, não, tu gostavas de jogar à bola, ponto, não eras nem Maria Rapaz, nem Maria Rapariga, eras só uma pessoa que gostava de jogar à bola, pronto. Tento incutir isto, porque eu sei que mas ultimamente tenho tido algumas experiências de vida que me levam eu trabalho com pessoas, gosto de trabalhar com pessoas jovens, mais jovens que eu, porque eu acho que elas trazem sempre assim um malur que é mais complicado nas pessoas que já estão muito estruturadas a nível de pensamento, que por outro lado também ajudam muito em algumas coisas que são já mais pesadas. Mas a nível de ideias e de conceitos, eu gosto muito de trabalhar com pessoas mais novas. Sabe que a pessoa não pode só dar desformação a nível de trabalho, e eu percebi isso há pouco tempo, tem que se lhes dar formação também, o que é estranho, e de repente parece que sou aquelas pessoas que agora dizem, mas eu também tenho agora que ainda educar os filhos dos outros. O que eu percebi é que também tenho um bocado que fazer esse trabalho, que é caráter no bom sentido, né? Tentar que as pessoas sejam mais corretas do que aqui, ou seja, isso faz parte do trabalho de dar mentoria às pessoas mais novas, que não é só boas práticas no trabalho, mas boas práticas, não é? Exato, valores. E eu acho que as pessoas hoje em dia têm muito poucos, ou os que têm estão muito confusas com eles, e depois a ambição passa à frente de alguns valores e etc. Portanto, infelizmente, apercebi-me disto, e eu não estou a dizer isto com qualquer ressabiamento, é mesmo a realidade, é o que é. As pessoas, quando são mais novas, são mais atraídas por coisas que às vezes brilham mais, e pronto, nesse aspecto sinto-me um bocado responsável e tenho que fazer um bocadinho a mãe das pessoas, para lhes incutir valores, nomeadamente feminismo, mas não só, muito para além disso. Vocês têm escrito que querem inspirar e criar um mundo melhor para as mulheres. Que impacto é que tu gostavas de ter? Eu gostava de ter o maior possível, sei que isso é um bocado impossível, mas gostava verdadeiramente de chegar ao fim da minha existência e ter feito qualquer coisa na vida. Assim, o meu sonho mesmo é ter não ficar só pelas vacinas, obviamente, isto é assim o meu ultimate goal, de ter um hub de empresas em que eu posso ajudar outras mulheres a serem empreendedoras. Elas têm ideias e eu ajudo-as no start da coisa e quase funcionar como mentoria e ao mesmo tempo também ser uma venture. Pronto, gostava muito de trabalhar assim, isso é o meu ultimate goal. Eu gostava muito mesmo de contribuir para o empreendedorismo feminino, para a dinamização do mesmo e para as mulheres serem mais independentes através dos próprios negócios, e também porque eu sei que através dos próprios negócios as mulheres normalmente fazem mais do que aquilo que seja só negócios, elas fazem um bocadinho sempre mais pela sociedade. E não estou a dizer que os homens também não façam, atenção, mas eu acho que as mulheres fazem mais. E eu acho que isso é fundamental, é uma forma de mudarmos a sociedade, é uma mulher às vezes se calhar é mais tolerante com outra, é mais empática, e isto são coisas que não são clichês, é o que acontece e é aquilo que eu reparo, da minha experiência, obviamente. Claro que deve haver outras pessoas que têm outras. Tendo dito isto, que eu gostava assim, de contribuir eu gostava mesmo de fazer uma grande contribuição a nível do empreendedorismo feminino. Acredito que já fiz alguma pessoalmente, mas gostava de ir muito mais além. Nós vemos que vocês já têm muitas conquistas no vosso percurso. Qual é aquela conquista que vos deu assim a maior alegria, a maior satisfação? Eu posso falar a nível pessoal, depois posso falar a nível das Josefinas. Eu se não fosse as Josefinas não tinha aprendido muita coisa, mas muita coisa, e principalmente a nível do humano, porque a coisa mais difícil que existe é gerir pessoas, é lidar com egos, é lidar com ambições, é lidar com isto tudo. E pessoalmente as Josefinas dão uma oportunidade primeiro de conhecer a Gloria Steinem, grande ídola, pronto, é o que é. Eu sempre adorei a Gloria Steinem, me deu uma oportunidade de a conhecer pessoalmente, e isso para mim foi fabuloso. Esta corrida toda teria valido só por esse pequeno momento em que eu fiquei só com um ar parvo ao lado dela, que não sabia o que havia a dizer. Mas pronto, foi espetacular. Eu tenho uma foto em que eu estou com um ar de felicidade para esse vídeo. Mas e viste, isto é assim, e viste. E vi uma mulher que me inspirou sempre muito. O que é que me deu? Deu mais oportunidade de perceber que existe também, deu mais awareness de qual é o problema, muitos problemas no mundo dos negócios, especialmente com as mulheres e no mundo, etc. E depois, a nível overall, assim, o que é que conseguimos com as Josefinas? Abrir a loja em Nova Iorque foi
diria assim, o epítome da coisa que eu acho que conseguimos, porque foi um esforço tão grande. Quem não teve cá não tem a noção, não é? Foi um esforço emocional, pessoal, financeiro tão grande, e conseguimos uma coisa daquelas. Para mim, acho que foi um grande orgulho. Mais coisas que eu acho que sejam muito relevantes, sei lá, é ter Meghan Markle temos calçado, a Gloria Steinem obviamente foi a primeira, para mim foi a mais relevante, mas claro que eu compreendo que haja outras pessoas relevantes. Mas calçar celebridades, acho que sim, e sermos reconhecidas. Nós no início tínhamos ali um quadro em que tínhamos sair, por exemplo, na Vanity Fair, e quando saímos foi assim uma coisa, uau, sair na Vogue nos Estados Unidos também, uau. Isso também foi giro, porque aqui há tempo eu lembrei-me e agora vai ser o filme. Nós calçámos uma atriz de um filme que vai ser agora, que entra a Nicole Kidman, eu não sei muito bem, agora infelizmente não me recordo o nome, mas é uma coisa de um pássaro. Peço desculpa esta estupidez, mas eu sei que nós calçamos. Não sei se vai aparecer a pessoa do filme, é um filme de grande budget, não sei se a pessoa do filme que nós calçamos, ou seja, a atriz, vai aparecer alguma cena em que se vê os sapatos, porque eles não garantiram isso, mas é giro saber que já chegamos a esse nível, que o pessoal de Hollywood nos contacta para fazer sapatos para filmes. Há muita coisa que não há só uma coisa específica que uma pessoa está orgulhosa de ter feito. Mas como é que isso acontece? Conta-nos, para nós que só idealizamos isso lá em cima no céu estrelado. Conta-nos como é que isso acontece. Olha, eu acho que isto nunca não acontece assim do nada, e às vezes acontece do nada. Ou seja, isto tem a ver com o nosso trabalho todo de comunicação, não é? A gente vai pondo aqui e ali, acolá, depois uma pessoa vê-nos naquela que está a falar e depois vê na outra, e depois, acima de tudo, isto, por exemplo, tem a ver com a pessoa que estava a faz esse trabalho de vestir os atores, que agora não sei muito bem como é que se chama, se é uma stylist de filmes, não faço ideia, que na altura nos conheceu na loja de Nova Iorque, já na altura, e gostou-me imenso lá está, porque mesmo nós na loja tínhamos um approach muito simpático, das pessoas explicar a nossa história, contar quem somos, quais eram os nossos valores, muito essa coisa, e ela adorou conhecer-nos na altura. E, entretanto, ficou com aquilo na cabeça e mais tarde contactou-nos. E tipo, lembram-se quando eu estive na vossa loja, sabem, olha, tenho aqui um projeto, quero agir, vocês... Pronto, é assim que acontecem as coisas. Por acaso, tivemos uma loja em Nova Iorque que nos permitiu isto, não é? Se calhar se não tivéssemos tido, não teria acontecido, mas pronto, é o percurso. Os percursos vão levando a este tipo de coisas. Olha, como é que geres o deslumbramento? Porque, apesar de tudo o que transparece, é que têm os pés muito assentos na terra, não é? Que vão dando passos calculados, sem deixar de arriscar, obviamente, mas que sabem quando voltar atrás, ou sem descarrilar. Como é que conseguem isso? Eu sou uma pessoa que sou extremamente sonhadora, mas muito realista. E não tenho problema nenhum de voltar atrás, de dar o tal passo atrás para depois dar para a frente. Às vezes sou muito determinada numa coisa, mas também gosto sempre. Às vezes quando me dizem as coisas, tipo, à primeira até nem sou assim de ouvir muito, mas a seguir vou refletir sobre aquilo. Portanto, para mim, tudo isto que eu falo e que é muito giro, não sei o quê, a mim isto nada muito me deslumbra, porque tem a ver com a minha personalidade. Eu sei que isto é uma realidade, é o que é, hoje é assim, amanhã pode não ser e pode já não existir. E isto também tem um problema que às vezes, pessoalmente, não é? Eu como Maria não aproveito momento nenhum. Género, ok, isto é uma realidade, aconteceu, não nos vamos agarrar a isto. E às vezes também faz falta saborear, e é isto que às vezes me dizem, olha, tu podias aproveitar mais isto, tal, pronto, agora estou a fazer um esforço maior para fazer isso. Mas de género, nada é adquirido, porque uma pessoa quando acha que uma coisa é adquirida é o momento que a vai perder. E, portanto, eu tenho sempre este pensamento, género, nada disto é adquirido. Portanto, amanhã pode deixar de existir. Portanto, se amanhã pode deixar de existir, não nos vamos agarrar a isto, vamos pensar o que é que temos que fazer no futuro. Acho que é este mindset que faz mesmo com que as coisas não entrem em desproporção e possamos voltar para trás, reajustar, refazer, etc. Olha, onde é que achas que esse teu lado sonhador te vai levar? Onde é que tu gostavas de levar as Josefinas? Acho que isso é muito giro, porque a primeira frase que idealizei para as Josefinas era: onde é que levam as tuas Josefinas? Na perspectiva sonhadora, não é? De género, olha que giro que isto é, calça uns sapatos e vai fazer, o que é que vais fazer na vida com isto? Pronto, na vida no sentido, era mais na perspectiva de viajar, de fazer coisas, etc.
eu gostava de levá-las para um sítio mesmo de marca com significado, que seja inspiradora para outras mulheres poderem fazer também coisas que gostem, que sintam paixão por. E para mim é mais importante isto em si do que especificamente, de repente, ok, não é que eu não gostasse de calçar a Beyoncé. Tanto é que a gente já viu aqui há uns tempos uns ténis que fizemos uma colaboração com a Wolf Rita, que é uma marca muito gira, aconselho a toda a gente a ir ver, portuguesa, e que o stylist dela pediu esses ténis para as filhas, portanto estamos aqui à espera que um dia ela os decida calçar e apareça por aí. Mas assim, claro que isso são coisas muito tangíveis, mas na perspectiva intangível eu gostava mesmo que fôssemos uma referência, porque às vezes as pessoas dizem-me isto, e atenção, eu vou dizer isto sem qualquer achar que isto é uma realidade absoluta, que era, havia em Portugal o antes-Josefinas e o pós-Josefinas, e eu gostava que isso fosse uma marca mesmo de género, que se isso significava que as pessoas, ou que não só mulheres, não é, mas ok, fez-se aqui uma coisa que mostra às outras pessoas que elas também conseguem fazer se quiserem. E isto é o meu ultimate goal. Já falamos das conquistas e do deslumbramento, e da mesma forma que as conquistas nos poderiam trazer deslumbramento, os percalços, os desafios também nos podem levar um bocado para baixo. Qual foi o desafio que mais vos ensinou e como é que lidaram com ele para não vos deixar afundar? Já houve vários. A parte financeira é sempre um problema, a parte de lidar com pessoas também é complicada. Sabia coisas que eu teria feito diferente neste percurso, saberia certamente. Não posso voltar atrás e fazê-las, não sou daquelas pessoas que digam, não tenho arrependimentos, não tenho muitos, sei que tudo é uma lição, mas há algumas que eu dispensava. Ou seja, assim, o que foi assim uma grande lição? Uma grande lição, assim, a loja Nova Iorque em si foi uma lição de aprendizagem muito grande, também um grande marco, mas também, pronto, foi doloroso quando tivemos de tomar a decisão que, ok, isto está-nos a absorver de tal forma, está a levar aqui tudo aqui à volta, está a sugar completamente a marca, vamos fechá-la. Essa foi uma decisão complicada. Depois, há aqui stakeholders, que às vezes é mais complicado a gerir, e eu acho que o mais difícil mesmo são momentos em que uma pessoa tem que tomar decisões difíceis. E às vezes as decisões difíceis são não abandonar o barco. Esta é muito difícil de tomar, porque às vezes é fácil dizer, olha, vou-me embora, não estou para aturar mais isto. Isto é difícil, não quero fazer mais. Essa eu diria que é assim a mais difícil, é não desistir e acreditar sempre que as coisas no futuro vão ser como nós, talvez não como nós idealizamos, mas que nos vão dar um retorno que não tem que ser financeiro, mas há de ser algo para além daquilo que nós sonhamos. Acreditar com positividade. Sem ter a pretensão de abarcar todos os learnings ou todos os conselhos possíveis de partilhar, o que é que tu gostavas de deixar como mensagem para quem nos ouve e está ou num projeto de empreendedorismo ou a considerar seguir esse caminho? Há uma coisa muito importante que as pessoas às vezes acham que precisam muito de dinheiro para começar uma empresa. Eu costumo dar este exemplo. Eu comecei a minha primeira empresa com 1.000 euros e que me levou onde estou hoje. Isto é, assim, o maior conselho. Nós não precisamos de muito dinheiro para começar um projeto. Evitem, olha, uma coisa muito prática. Quando começarem um projeto que tem que fazer, vamos imaginar que é de produto, que não é de serviços, não é? Evitem os estoques ao máximo, arranjem fornecedores. Há sempre alguém que vai estar disponível a fazer menos quantidade ou fazer amostras ou o que é que seja, porque assim um produto nunca vai estar bem à primeira, ou vai haver forma de que vocês vão ter que o acabar por vender, ou vão ter depois que deitar ao lixo. Isso pode-vos arruinar o negócio. A HM está com esse grave problema, não é? Portanto, é uma empresa de bilhões e tem esse problema. Portanto, quando começarem o negócio, não tenham esse problema. Evitem ao máximo fazer estoques. Façam por medida, mais vale pagar mais, fazer menos, etc. Outra coisa é lidar com as pessoas. Eu, quando andava na universidade, eu tirei curso de gestão, porque nunca fui muito boa com números, então achei que tinha que ir para aqui para conseguir, e ajudou-me muito, de facto. E o que eu achava que era complicado numa empresa era gerir a parte financeira, porque não é muito inata. E então, quando comecei a trabalhar e a ter a minha própria empresa,
E o que eu percebi mesmo é a dificuldade em gerir pessoas. É muito, muito difícil. Porquê? Porque eu pessoalmente e qualquer pessoa tem uma personalidade, as outras vão ter outras, e isto tudo, e as pessoas têm interesses todos diferentes e têm motivações todas diferentes, e pegar nisto tudo e fazer isto alguma coerência é muito, muito difícil. Mas não é impossível. Aprendi muito no início, quando, por exemplo, tive que lidar com comunidades de mulheres gigantes e gerir isto de uma forma a as coisas correrem bem. E, portanto, se vocês conseguirem ter alguém que seja mentor nesta parte, é muito importante. E em tudo, ter mentores é das coisas mais relevantes que pode haver no negócio. Se vocês conseguirem falar com quem quer que seja, que vocês admirem, as pessoas gostam da mentoria, podem não ter tempo, mas têm sempre algum tempo. E se gostarem do projeto, de certeza que vão fazer isso com toda a felicidade do mundo e com toda a genuinidade possível, que é ajudar outra pessoa. A pessoa vai ter dúvidas, pergunta. Para mim, se me mandarem questões que tenham sobre o que quiserem, eu estou disponível para responder a qualquer pessoa. Portanto, arranjem um mentor, e isso vai-vos dar assim uma vantagem competitiva gigante, porque vai partilhar com vocês aquilo que sabe, que já aprendeu durante muitos anos, com muita dificuldade, com muitos custos, e vocês não vão ter isso. Portanto, isto seria assim os conselhos que eu daria overall, que me lembro agora. Na vossa essência, e nós já falávamos disso na introdução, há uma parte de amor, há uma parte de inspiração, de ir buscar, por exemplo, o nome da avó da Filipa, pequenos gestos que vão fazendo uma certa homenagem a mulheres. Há uma parceria, uma colaboração que mais recente também, que me fez sorrir pela forma como vocês promovem, não de uma forma comercial, mas de uma forma que parece genuína, a capacidade, a criatividade, o talento das mulheres. Está na vossa visão, na vossa missão, na forma como espalham, como comunicam. Portanto, não engana esta vossa dedicação às mulheres. Como é que no meio disto tudo surgiu esta colaboração com a APAV? Esta colaboração com a APAV foi, pronto, é assim, tudo que eu faço, tudo que as Josefinas fazem, e a nível de produto e etc. E, pronto, tem sempre que ter algo que tenha significado, que faça algo, pronto, que esteja dentro deste contexto de ajudar outras mulheres, como estavas a dizer. Eu sou filha de uma relação dos meus pais que era claramente uma relação abusiva, uma relação conflituosa, em que havia violência doméstica, sem dúvida nenhuma. Não era uma violência física, isso eu assisti muito poucas vezes, sou sincera, era criança, mas sempre percebi que aquilo era uma dinâmica doentia. Portanto, ali havia claramente, principalmente, pronto, do meu pai para a minha mãe, e depois havia muito isto como a minha mãe tinha uma personalidade forte, etc, etc. As pessoas achavam que ela não era tão vítima. E depois, na minha vida, a mim aconteceu a mesma coisa. E infelizmente eu cada vez conheço mais pessoas e pronto, literalmente cada vez mais pessoas e que sabem desta história que eu vou partilhando pouco a pouco, que me é muito difícil. Pessoas, mulheres muito fortes, que qualquer pessoa olha e diz: não, esta mulher, meu Deus, há uma vez isto lhe acontecia. Dão por elas que estão às vezes anos e anos numa relação muito abusiva, mas depois têm, como qualquer mulher, e toda a gente sabe, vergonha de sair, ou as outras pessoas olham de fora e dizem: aquilo maravilha, é o power couple, aquilo é que é bom, e por dentro aquilo está uma desgraça. E está ali uma pessoa numa situação que nem sabe o que é que há de fazer da vida e que de repente está de rastos. E não tem necessariamente de ser violência física, nunca passei pela violência física, mas passei pela emocional, em que eu vivia aterrorizada. Portanto, isto para mim é algo que me diz muito, como vocês já estão a ver, há aqui muito histórico. E um dia, quando a Rafaela veio para cá trabalhar, ela pensou assim: temos que fazer aqui uma coleção nova. E não sei, deu-me assim um flash na cabeça. Vamos fazer uma coisa sobre a violência doméstica. Porquê? Porque a relação que eu tinha terminado há uns belos tempos, mas aquilo veio-me assim aqui às minhas entranhas, e vamos fazer isso. E depois foi muito engraçado, estava aqui outra pessoa que trabalhava connosco, que ela já não está connosco, mas ela disse assim: que horror, vais fazer uma coleção sobre um tema tão feio? Eu disse: não há temas feios, isso não vamos fazer tudo que o mundo é todo unicórnios e flores. As coisas, estamos aqui para falar delas, e se as outras pessoas não gostarem, como aconteceu, muita gente não gostou o que a gente fez, e houve outra que gostou muito,
se as pessoas não gostarem, temos pena, elas é que estão com um problema. E na altura criamos a coleção You Can Live, que é aquela história de que um dia, mais tarde ou mais cedo, tu podes ir embora e vais ter a tua vida e vai correr tudo bem. Criamos essa coleção, começou com os ténis, depois juntamos os atacadores porque os ténis são mais caros e as pessoas queriam contribuir na mesma, e eu na altura contactei a APAV e perguntei, olha, nós estamos com esta ideia, vocês querem se juntar a nós gostávamos mesmo de contribuir para vocês, gostávamos mesmo de ajudar outras mulheres, vamos dar o máximo que pudermos desta coleção. E eles foram fantásticos, disseram, claro que sim, vamos trabalhar, nem houve qualquer problema e tem corrido lindamente. Na altura eu quis mesmo fizemos um vídeo, quis mesmo fazer parte do vídeo, eu nunca apareço assim grande coisa, mas quis fazer parte, porque lá está, é algo que me diz muito. E depois mais tarde, agora em fevereiro passado, tínhamos para a altura da Fashion Week de Nova York, pensámos em lançar as t-shirts como um mote, e correu também muito bem, as pessoas aderiram muito bem e fico muito feliz e muito grata que toda a gente tenha podido ajudar, e ainda tudo está à venda, tudo está comprável, as pessoas podem ajudar na mesma, podem contribuir diretamente para a APAV também, se quiserem contribuir através dos nossos produtos, ótimo, ficamos felizes, contribuem para mais do que, mas portanto foi assim que aconteceu, e é das coleções que hoje em dia me dá mais felicidade de ter feito e orgulho. E há bocado perguntaram-me coisas que eu estava orgulhosa e de facto falhou-me solenemente esta coleção, é das que eu estou mais orgulhosa e da que me faz mais feliz nas oficinas por ter conseguido fazer isto. A história, para além de ser arrepiante, é maravilhosa ver, portanto, mais aquele aspecto da superação, porque eu não sei, quem ainda não viu a campanha, que procure, porque visualmente é maravilhosa e ao mesmo tempo é também um murro no estômago. Pronto, eu fico sem palavras porque é mesmo espetacular. Obrigada. Não, nós é que agradecemos a partilha e abrir-vos o coração, e acho que só reforça este projeto especial na forma como é autêntico, como é genuíno, e fala-se tanto de autenticidade e de se fazerem marcas que são autênticas, e na verdade acaba por ser determinante a forma como quem as lidera e realmente as abraça, e não nos restam dúvidas que estás de corpo e alma, não é? É sim, eu estou, pelo menos gosto de pensar que sim, e é sempre, eu acho que é muito difícil, pelo menos para mim, é muito difícil não pormos quem somos naquilo que fazemos. Pelo menos, lá está, para mim, acredito que outras pessoas conseguem fazer um distanciamento muito maior. Eu ponho sempre aquilo que eu sou naquilo que eu faço. Portanto, acho que as oficinas são um bocado essa extensão, ou esse exemplo. Eu quero-te agradecer o teres conversado connosco hoje, nos teres contado esta história de superação que é absolutamente inspiradora. Eu convido todos os nossos ouvintes a irem ver não só o vosso site, mas especificamente esta campanha e claro, a colaborarem com a APAV e com as Josefinas participarem se tiverem esse interesse. Mas pronto, olha, muito, muito, muito obrigada por teres conversado connosco. Obrigada a vocês por me terem convidado, e espero que vocês tenham muito sucesso, porque é o que eu estava a dizer no início. As referências são muito importantes, e vocês, se tiverem o máximo de referências possíveis, e quanto mais mulheres chegarem, de certeza que elas vão ver isto como exemplos e vão dar mais asas aos sonhos delas. Portanto, obrigada a vocês também. Obrigada, Maria. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou ainda em facebook.com/AnitaNoTrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/Alice_in Wonderland. Obrigada e até breve. Até breve.